Olá, tudo bom? Hoje aqui no viverdecurso.com.br eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre um assunto que com certeza você alguma vez já teve alguma dúvida sobre isso. Não é possível. Não é possível. Você já deve ter pensado assim, poxa, legal, eu vou abrir meu curso, eu vou criar um curso online, mas como é que eu faço para ter uma empresa, ser legalizado? Como é que eu faço para passar nota fiscal? Como é que eu faço para ter CNPJ? Você já deve ter tido essa dúvida, né? Por isso, eu trouxe um cara especialista no assunto. Lorival Melo! E aí, Bruno, tudo bem? Beleza? Tudo bom, Lorival? Tudo bem, Bruno. Beleza, o Lorival, ele é um especialista no assunto, né? Claro, ele é um profissional da contabilidade, então é claro que ele tem que saber. E o mais interessante é que ele está neste meio digital, então ele conhece tanto o lado da contabilidade como também o lado do produtor, do afiliado, do produtor de cursos de infoprodutos. Então eu acho que ele é o melhor cara para falar sobre esse assunto aqui. Lorival, fala um pouquinho sobre você, né? Como é que você começou nessa área, como é que você se interessou por contabilidade, como é que você se interessou pelo meio digital? Beleza, Bruno. Eu comecei com a internet, trabalhando na internet aí, foi na questão de obter uma renda extra. O meu sonho, na verdade, é fazer o que você está proporcionando para esse pessoal aí hoje, é viver de curso. E aí eu comecei ali, porque eu trabalhava no escritório como funcionário, né, em 2000, 2002, e eu queria ter uma renda extra a mais. E eu acreditei sempre no potencial da internet, né? Por poder alcançar o Brasil inteiro, e isso eu não ficava restrito só à minha cidade. E aí eu comecei a trabalhar, estudar bastante ali, essa parte online, todo que poderia estar abrangendo essa parte. E foi ali por volta de 2010, onde eu peguei e comecei a enxergar que existe uma grande possibilidade de colocar o conhecimento da contabilidade à disposição dos empreendedores digitais, porque faltava esse conhecimento justamente para ajudar os empreendedores digitais. Aí foi onde eu me interessei bastante por essa parte. E o Lorival, ele tem um curso sobre legalização de empresas, né? Ele fala como é que monta uma empresa e tal. Eu sou um dos alunos do Lorival, né? Eu faço parte do curso do Lorival também. E eu fiz questão de fazer parte do curso dele porque eu queria ver como é que era o conteúdo, se era interessante, se era bom, né, se realmente ele ensinava a legalizar uma empresa, porque eu não sou um cara, o Lorival, não sou um cara da contabilidade, então eu não sei, ou pelo menos não sabia, né, depois do seu curso aí eu passei a saber, né, essa parte burocrática. O cara chegava para mim, Bruno, como é que é o Simples Nacional? Sei lá o que é Simples Nacional. Mas é porque eu pelo menos, toda essa parte quem cuida é um profissional, né, de contabilidade, que eu tenho que contratar. Mas é lógico que nós devemos ter esse conhecimento. Todo mundo que é empreendedor, que quer empreender, quer ter sua empresa, tem que saber desses pormenores. E o Lorival, graças ao curso dele, eu tive essas noções, né, do que é um MEI, de que é um EPP, enfim, né? Ô Lorival, o que é um MEI? Boa pergunta, Bruno. A maioria dos empreendedores, às vezes o pessoal começa ali com o seu sonho, com o seu projeto, seja na internet ou no mercado offline, e quando eles vão formalizar a sua empresa, às vezes faltam essas informações, né? Então, principalmente essa questão, o que é um MEI, o que é uma empresa do Simples Nacional, o que é uma microempresa. Então, todos os empreendedores têm essa dúvida, tá? O MEI, no caso, é um formato de empresa que veio para beneficiar aqueles autônomos que trabalhavam até 2008 ali, eles trabalhavam e não tinham condições de se legalizar, de ter o seu CNPJ. Então o governo, em 2008, criou esse formato de microempreendedor individual, que é onde possibilita que aqueles empreendedores que têm como objetivo começar o seu próprio negócio já de forma legalizada, emitindo sua nota fiscal, tendo seu CNPJ, tendo ali a sua conta bancária no nome da sua empresa, eles possam realmente se legalizar pagando um imposto menor. Esse é o formato do microempreendedor individual. Tá? Então é um tipo de empresa que o governo criou justamente para beneficiar aquele grupo de pessoas que não tinham nenhuma condição de estar se legalizando.
Mas qual a diferença, então, entre a microempresa, que a gente ouve tanto falar, microempresa, e microempreendedor individual? Quais as diferenças entre essas duas modalidades? O MEI, ele tem algumas características especiais do regime tributário do MEI. Quais são? Para você ser um microempreendedor individual, o primeiro perfil, né, que você tem que ter, que você não pode participar de nenhuma outra empresa. Não pode ter nenhuma outra empresa no seu nome, tá? Você tem que ser o titular somente desse CNPJ. E a outra questão que limita é a questão do faturamento. Para você ser microempreendedor, você pode faturar até R$60 mil durante o ano, desde que você tenha o ano fechado desde a abertura, né? Ou seja, você abriu uma empresa em janeiro, você pode faturar os R$60 mil, tá? Ou no ano seguinte, você tendo o ano inteiro, os 12 meses, você pode faturar os R$60 mil também. Então, a limitação é essa: faturamento até R$60 mil e a questão de você poder participar somente do CNPJ do MEI, não podendo trabalhar em outra empresa, no caso, sendo proprietário, né? Essa é a diferenciação da microempresa. Já a microempresa é aquele empreendedor que tem como objetivo faturar acima dos R$60 mil ou que ele tenha como objetivo ter mais de uma empresa, que ele tenha um CNPJ como sócio, ele é sócio de uma outra empresa, ou pela questão do faturamento mesmo, que aí ele pode faturar acima de 60 mil até 360 mil reais. Para o cara ter a microempresa, ele tem que ter um sócio? É obrigatório ter um sócio? Ele pode ser sozinho? Tem alguma coisa em relação a isso? Então, Bruno, ele pode ser sócio, ele pode ter um sócio, né? Ou ele pode ser o único proprietário também, como titular da empresa, tá? A característica do enquadramento, microempresa e empresa de pequeno porte no caso, ela é simplesmente um enquadramento perante a Receita Federal, que isso vai caracterizar na tabela do Simples Nacional depois, na hora que a gente for falar dessa questão, né? A gente vai ficar mais fácil do pessoal entender, tá? Microempresa e empresa de pequeno porte é somente um tipo de enquadramento que define através do seu faturamento, tá? Mas ele pode ter sócio ou ele pode trabalhar sozinho também, tá? Essa é a diferenciação aí. Essa história da tabela do Simples Nacional, às vezes o cara pergunta: Bruno, quanto é que você paga de imposto, né? Quanto é que eu vou pagar de imposto? Como é que é essa questão do imposto? Afinal, que percentual? Ele varia de acordo com o Estado? Ele varia de acordo com o quê? Como é que é isso? O Simples Nacional, ele é definido através das atividades, tá? Cada atividade ela tem um tipo de tributação. Dentro do Simples Nacional, a gente tem 6 anexos, que são 6 tabelas diferentes. Cada tabela ela tem uma forma de tributação diferenciada. Tem a tabela que é só a questão de indústrias, tem a outra tabela que é só para comércio, tem o anexo 3, que é onde abrange a maioria dos prestadores de serviço, né? No caso do pessoal que for viver de curso, vai estar enquadrado dentro do anexo 3. Tá? E dentro do anexo 3, quem começa com a tributação ali do anexo 3, ele começa do 0 até R$180 mil, ele vai ter a alíquota de 6% de tributação em cima do seu faturamento bruto mensal. Tá? Essa é a tributação. E dentro do Simples Nacional ele pode faturar até R$3.600.000 aí por ano. Essa é a questão do limite dele. Tá? Certo, nessa tributação. Exatamente. E isso fora outros impostos também, né? Então, tem outros impostos. Então, o Simples Nacional, como ele é definido pelos seus anexos, aí cada anexo tem um formato de tributação. No exemplo que a gente está citando aí do anexo 3, ele só tem que recolher o Simples Nacional mesmo. Ele não precisa recolher o ISS e os demais impostos, porque está tudo embutido dentro desse único imposto, que é o Simples Nacional, ou seja, dentro dos 6%, se ele tiver um faturamento até R$180 mil, ele paga 6%, onde já está embutido todos os impostos ali. Tá? Os outros encargos que ele vai ter é uma taxa de prefeitura, uma taxa aí associativa de sindicato, mas o imposto federal mesmo é somente 6%, para aqueles empreendedores que têm um faturamento até R$180 mil. E conforme ele vai aumentando o faturamento, ela vai mudando. A cada 180 mil ele muda de classe, e aí muda a alíquota também. Então vai 6%, depois a R$360 mil ele passa para 8,21% e vai aumentando 1% em média aí, até chegar a 18% a 20%. Certo. Você entendeu? Você entendeu o que o Lorival disse? Meu amigo, é complicado o negócio. Principalmente eu, Lorival, que eu sou péssimo em matemática. Então você vai falando aí, eu só vou escutando, mas enfim. Não, tranquilo, né? O pessoal vai se complicado. assustado, mas né? assim, o nome...
acha que é um pouco burocrático, mas o importante é eles terem essa noção, nesse aspecto de o que é uma empresa do Simples Nacional, claro, como que ele vai ser tributado, quais são as opções que ele tem de tributação, justamente para ele poder entender. Ele não precisa decorar essas questões, dependendo da atividade eu vou pagar tanto de imposto, dependendo da outra atividade eu vou pagar tanto. Isso o contador vai apurar, né? Fazer as apurações. Mas é importante, como você citou, ele ter essa noção básica. Uma dúvida que me surgiu agora. O microempreendedor individual, ele para abrir a empresa dele, ele precisa obrigatoriamente de um profissional da contabilidade com ele ou não? Existe essa exigência? Então, uma das vantagens que o microempreendedor individual ele tem é justamente essa. Ele tem vários benefícios que na hora dele fazer a abertura da empresa, ele mesmo pode fazer a abertura dele pela internet, pelo portal, né, do microempreendedor individual, porque é um dos únicos tipos é o único, na verdade, né, tipo de empresa que você consegue abrir sozinho pela internet, tá? Então qualquer empreendedor ele consegue abrir o seu próprio CNPJ diretamente pela internet, isso em questões de 10 a 15 minutos, ele consegue ter o seu CNPJ, tá? Só que ele tem que ficar atento a outros aspectos, porque não é só ele ter o CNPJ, ele precisa também regularizar a sua inscrição municipal, regularizar a sua questão de alvará, se na prefeitura exigir isso, e depois também regularizar a questão de deixar o sistema da emissão de nota tudo ok para ele cumprir com essas obrigações se ele estiver obrigado a emitir nota fiscal, tá? Mas a vantagem da abertura, ele não paga nada, ele não tem custo nenhum, custo zero. Seja ele mesmo fazendo através da internet, ou se ele também quiser recorrer a um escritório de contabilidade ali para ter a ajuda de um profissional, de um contador profissional, ele pode estar indo. Se esse escritório for tributado pelo Simples Nacional, optando Simples Nacional, eles vão fazer a abertura também gratuita para ele ali, sem cobrar nada também. Isso a abertura. Se ele precisar de outro serviço, aí o contador pode estar cobrando esses serviços aí. Ou seja, se ele faturar acima de 60 mil reais durante um ano, ele vai ter que mudar, ele vai ter que abrir uma microempresa, correto? Isso, cara. Então a questão do faturamento é o seguinte, se ele fizer a abertura da empresa dele agora no mês de junho, quando está sendo gravada essa aula, tá? Então o faturamento dele não vai ser de 60 mil reais até o final do ano, vai ser fracionado a quantidade de meses que a gente tem até dezembro, multiplicado por 5 mil, que é o limite mensal daí, foi a questão de achar o total do faturamento, né? Então somaria o mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, daria 7 meses, vezes 5 mil, ele teria um limite aí de faturamento até dezembro de 35 mil reais aí, tá? Ele abrindo a empresa no mês de junho. Certo. O ano de 2016 ele já teria o total do faturamento, que seria os 60 mil reais. E lembrando que a questão da outra vantagem também, para quem tem essa possibilidade de se formalizar como MEI, é que o imposto que ele paga mensal é um imposto fixo. Hoje o valor do ano de 2015 é de R$ 44,20 para quem é prestador de serviço. Tá? Então ele não tem a alíquota de 6% sobre o faturamento, e sim essa questão do valor fixo já. Tá? Certo. E aí e ele passando desse faturamento e abrindo a microempresa, aí eu tenho duas dúvidas. Ele vai poder utilizar o mesmo CNPJ ou ele vai ter que mudar o nome, mudar o CNPJ? Porque o nome da empresa, do microempreendedor individual é o nome dele, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Tá. E aí ele mudando para microempresa, como é que é? Tá. Quem for fazer a abertura de uma empresa no formato de microempreendedor individual tem que ficar atento a essa situação do limite de faturamento, tá? Você tem que ficar de olho no seu limite de faturamento. Por quê? Se você ultrapassar o seu limite de faturamento, no caso aí, quem está com o faturamento total de 60 mil reais, se você ultrapassar o seu limite, 60 mil reais e 1 centavo, tá? Até 20% desse valor, que seria até 72 mil reais, então você estaria desenquadrado do MEI, tá? A partir do ano seguinte, no caso aí 2016, dia 1º de janeiro, a sua empresa seria automaticamente optante pelo Simples Nacional no formato de microempresa. Só que esse desenquadramento, Bruno, ele não é feito de forma automática. É o empreendedor que tem que solicitar esse desenquadramento perante o site da Receita Federal e depois tem que reenquadrar a empresa como microempresa também. E aí ele tem que solicitar a ajuda de um contador para fazer esse processo daí, tá? E outro ponto que é importante, que ele tem que ficar bem atento mesmo, que é a questão do limite de faturamento dele,
Porque se o valor que ele ultrapassar for acima de 20% do faturamento, ou seja, o faturamento dele do ano é de 60 mil reais, e ele ultrapassou 20%, daria 72 mil reais de 1 centavo que seja, ele é desenquadrado retroativo ao mês de janeiro, ou seja, ele tem que recolher todos os impostos desde janeiro com multijuros calculado pelo Simples Nacional a 6%. Tá? Então ele teria um custo maior aí nesse caso. Então quem for abrir uma empresa como MEI no formato de microempresa, de microempreendedor, realmente tem as vantagens, mas ele tem que manter um controle do faturamento dele mensal, justamente para ele não correr esse risco de ser desenquadrado. Tá? E se ele for desenquadrado, respondendo a outra pergunta sua, ele teria que fazer o desenquadramento e o CNPJ dele continua o mesmo CNPJ, ele tem essa opção de manter o mesmo CNPJ, tá? E aí ele faz uma alteração também na junta comercial, o contador, no caso, vai estar fazendo esse processo, alterando os dados, razão social, atividades e fazendo o enquadramento do porte também, passando de MEI para microempresa perante a Receita Federal e a junta comercial. E aí ele fica totalmente legalizado já nessa questão, mantendo o mesmo cadastro já da empresa dele. E aí ele se tornando, saindo do MEI, porque é claro que não é para você ficar pensando assim, não, mas eu tenho que ganhar 60 mil, porque se eu passar de 60 mil eu vou ser microempreendedor e aí vai ser mais complicado. Não, pô, você tem que aumentar, né? Você tem que almejar o crescimento. Então, se ele de repente, claro, a gente torce sempre por isso, se torna um microempresário, né? Aí ele tem que obrigatoriamente ter um serviço de contabilidade com ele tem que contratar um contador. É isso? O governo obriga isso. Ou eu estou errado? Exatamente, Bruno. Não, você está correto. Tá? Ele, como microempreendedor individual, ele não precisa de contador. Tá? Ele pode ter um contador se ele quiser, né, por opção dele, para fazer um livro caixa, para dar um suporte, dependendo se ele precisar disso, mas ele não tem obrigação de ter um contador. Tá? Agora, ele como microempresa, ele já como um empresário aí acima dos 60 mil reais no caso, ele tem que ter um contador mesmo acompanhando. Ele pode até se habilitar, tentar fazer alguns serviços, transmissões, declarações e tudo mais, mas vários processos aí vai exigir que a assinatura de um contador, tipo, para ele, vamos supor que ele tem um faturamento de 100 mil reais durante o ano, tá? E ele vai precisar de um contador para fazer o balanço, fazer a escrituração dele contábil, justamente para depois ele poder pegar esse lucro que teve a empresa dele e distribuir de forma isenta para a declaração do imposto de renda dele pessoa física. Se ele não tiver um contador para fazer essa escrituração do balanço, automaticamente nenhum outro tipo de papel vai ter validade. E aí, automaticamente, se ele distribuir esses valores que ele teve de rendimentos ali na pessoa jurídica para a sua pessoa física, ele vai ser tributado integral pela tabela do imposto de renda pessoa física mesmo. Ou seja, não resolveu nada dele ter um CNPJ daí. Tá? Então, os empreendedores que forem abrir uma microempresa, que for ter ou uma empresa de pequeno porte, qualquer tipo de empresa, eu recomendo que no momento que eles forem fechar a contabilidade com o contador, eles exijam que o contador faça realmente o balanço, a apuração dos lucros, né, para ele poder economizar imposto. Ele vai economizar uma pancada de imposto aí mesmo. Legal. Então no final das contas, o microempreendedor ele pode abrir a sua empresa sem a necessidade do contador, mas quando ele chegar lá e começar a ganhar mais de 60 mil reais, ele vai ter que ter a sua microempresa e ele vai ter que ter o contador. Não que, claro, mesmo sendo microempreendedor, é interessante também você ter um contador com você, né? Mas não é obrigatório. Já quando você é um microempresário, aí você tem essa necessidade. E uma coisa importante é a nota fiscal. Como é que funciona essa história da nota fiscal? Hoje eu acho que não existe mais a história da nota em papel, em você ter que escrever, né? Ou não existe, sei lá, eu acho que não existe. É tudo digital, não é mesmo? Exatamente, Bruno. Hoje, se tiver 1% aí de municípios no Brasil aí que tem nota manual, no máximo, tá? Ainda existe um outro município, mas é bem pouquinho mesmo. A maioria dos municípios já são tudo notas fiscais eletrônicas, você vai fazer um cadastro pela prefeitura mesmo e automaticamente a prefeitura vai disponibilizar um sistema gratuito ali para você fazer emissões das suas notas fiscais, tudo no formato eletrônico, até mais fácil para quem trabalha pela internet já enviar o comprovante, né, ali para o seu cliente ali, de uma forma mais organizada, né? Então isso... diga.
Quem é MEI, Bruno, tem duas opções. Ele tem a obrigação de emitir nota fiscal quando ele presta serviço para qualquer pessoa jurídica. E é obrigatório fazer a emissão. Porque às vezes o pessoal confunde, eu sou MEI, não preciso emitir nota fiscal, não preciso fazer nada. Não, você precisa sim, tá? Se você for pessoa MEI e emitir nota fiscal para pessoa jurídica, você tem que emitir nota fiscal sim. Se você for MEI e prestar serviço para uma pessoa física, aí sim a lei te dá a opção de você não emitir a nota fiscal. Você fica opcional, você emite somente se você quiser mesmo. Tá? Então, às vezes até o próprio aluno, no caso de curso online, o próprio aluno ele pede a nota fiscal, né? Então, exatamente. Nesse caso, quando, né, por várias razões, enfim, às vezes o cara quer a nota fiscal, então você sendo microempreendedor, você tem que emitir nesses casos, mas não é obrigatório, só quando o cara pede, né? Enfim, ou quando é empresa, como você está dizendo, quando a empresa ela exige. Mas assim, então quer dizer que isso é uma relação entre o profissional e a cidade onde ele mora, a prefeitura. Então ele tem que buscar isso na prefeitura, saber como é que é a nota, se é eletrônica, onde é que ele pode tirar essa nota. É isso? Isso, Bruno. Assim que ele fizer a abertura do CNPJ dele, se ele mesmo for fazer esse processo de abertura perante o site e portal do empreendedor, assim que ele finalizar o processo de abertura, ele imprime o CNPJ dele e depois ele dá um pulinho na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria de Finanças, ele procura a prefeitura e aí eles vão fazer o quê? O cadastro dele municipal, que é a inscrição dele municipal. E aí eles já vão dar toda a orientação também no formato que ele vai estar emitindo a nota fiscal. Tá? Se a prefeitura não passar nada, exija essas informações. Como que eu faço para emitir nota fiscais e tudo mais? Porque você tem a obrigação de ter ali a nota fiscal à sua disposição. Tá? Porque se você prestar serviço para uma empresa, você tem que emitir a nota fiscal. E só fazendo já uma observação para o pessoal, se eu não emitir nota fiscal, mesmo que eu recebi, sei lá, 10 mil, 20 mil reais aí, esse valor simplesmente não soma no faturamento, no total do limite de faturamento do MEI? Soma, tá? Mesmo que não tenha nota fiscal, mas esse dinheiro transitou pela sua conta bancária, faça um controle aí, que seja uma planilha de Excel mesmo, ou anotado numa cadernetinha, no caderno aí, mas coloque esse valor também como faturamento do MEI. Então, o que você considera como faturamento do MEI é os valores de notas fiscais emitidas para a pessoa jurídica ou para a pessoa física e mais os demais recebimentos que você não computou com nota fiscal. É obrigatório somar os dois. Certo. Outra dúvida que eu tenho. Quando a gente fala em microempresa, né, microempreendedor, microempresa, o cara logo lembra do Sebrae. O que é o Sebrae, Lorival? É uma entidade? É alguém? É uma empresa privada? O que o Sebrae faz? Eu acho que muita gente deve ter essa dúvida. Exatamente. O Sebrae é uma entidade do governo que eles têm como o principal foco deles, os principais objetivos é dar o apoio aos microempreendedores, tanto os microempreendedores individuais como aos microempresários, ao empresário de pequeno porte no caso. O que seria esse apoio? Fornecer cursos, fornecer consultas ali, eles conseguem, né, dependendo se eles têm algumas dúvidas, você consegue ter um consultor à sua disposição para poder te dar um apoio. Mas aí, dependendo da dúvida que esse empreendedor tem, às vezes o consultor vai passar uma resposta bem padrão ali no caso, diferente dele procurar o apoio de um contador mesmo, que já vai diretamente naquilo que ele precisa mesmo, tá? Então o Sebrae é uma empresa do governo, é uma entidade do governo que tem a finalidade de dar o apoio para os pequenos empresários, microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte em geral. Na verdade, o que eles fazem então uma orientação, não é exatamente uma consultoria e um acompanhamento como um contador ele oferece, não é isso? Exatamente, é mais uma parte de orientação mesmo, aquela consultoria, né? Que às vezes o empreendedor tem uma dúvida, será que compensa eu abrir uma padaria na cidade aí de São Paulo? Então eles vão passar, eles têm todo um estudo, né, de como que funciona, quais que é o público de padaria, quais é o público de idade, os melhores horários que vende, que mais funciona a padaria, as regiões que funcionam, eles têm todo esse perfil já levantado, né? Então eles ajudam muito com essas informações, justamente para validar ideias, que é o forte do Sebrae, validação de ideias. Legal, então que a gente já aprendeu aqui com o Lorival, o que é o MEI, o que é o microempreendedor. A gente falou sobre o imposto que você tem que pagar, né? Falamos sobre a importância do contador, o apoio que o Sebrae pode passar. Então, se você tem o Sebrae na sua cidade, você pode visitar lá, ver o que eles têm de conteúdo e tal.
E assim, Lorival, se você não declarar o que você realmente recebeu, se você não passar a nota fiscal que era para passar, o que acontece com o cara? Ele é preso, ele vai para delegacia, vai para penitenciária, o que acontece com ele? Então, assim, eu peço que os empreendedores tomem cuidado nessa parte, Bruno, porque a Receita Federal ela tem se atualizado muito nessa parte tecnológica, tá? Então, se a gente analisar o perfil da Receita Federal, tipo, em 1995 até o ano de 2000 no máximo, de 2000 para trás, né? Então, a Receita Federal tinha um perfil que, para ela fiscalizar qualquer empreendedor, qualquer contribuinte no Brasil, eles faziam uma notificação, precisavam de documentação física para fazer aquela análise, né, para analisar o extrato de banco da pessoa, analisar realmente de onde veio aquelas fontes pagadoras, aquele dinheiro entrou, né? Então realmente era uma operação totalmente física. Os fiscais tinham que fazer essa comprovação de totalmente mão de obra humana mesmo. Só que a partir daí, do ano de 2000 mais ou menos, com a evolução da internet, da tecnologia e tudo mais, a Receita Federal mudou também o formato de fiscalização deles. Hoje todas as informações financeiras, nós, tanto faz pessoal ou empresarial, elas são auditadas de forma eletrônica. Tá? Então existe um fator aí que é cruzamento de dados, que às vezes o pessoal ouve, né, um pouquinho e até fica um pouquinho assustado, essa questão de cruzamento de dados, malha fina. Por que essa questão? Se no caso o empreendedor ele tem uma conta bancária, automaticamente aquela movimentação dele, que ele tem na conta corrente dele ali, o banco envia para a Receita Federal, queira o contribuinte aí, queira o empreendedor ou não. Tá? Isso já é lei e os bancos têm que passar as informações para a Receita Federal. E que valor que é esse que os bancos passam? Tá? É um valorzinho até que assusta um pouquinho do pessoal, porque o banco envia essa declaração para a Receita Federal de qualquer movimentação acima de R$5.000 semestral. Tá? Não é mensal, pessoal, é semestral. Aí fica aquela ponto de interrogação. R$5.000, se você dividir por 6, que é 6 meses, daria R$833. Ou seja, se você ganhar um salário mínimo, que esse valor entre na sua conta corrente, praticamente as suas informações já vão para a Receita Federal. E isso fica armazenado no banco de dados da Receita Federal. Tá? Essa declaração chama de MOF e o banco transmite todo mês de julho e mês de janeiro para a Receita Federal, queira o empreendedor ou não, o banco envia essas informações. Também tem as informações de movimentação com cartão de crédito, que as administradoras de cartão de crédito enviam também para a Receita Federal. Tá? E isso vai montando o quê? Um banco de dados lá na Receita Federal, no supercomputador da Receita Federal. E aí depois o contribuinte vai lá, esse empreendedor, ele vai e passa a declaração do imposto de renda dele com informações totalmente divergentes do que ele realmente recebeu na sua conta bancária, divergentes do que ele recebeu que ele movimentou no seu cartão de crédito. E aí entra a opção que eu falei, que a Receita Federal, de forma eletrônica, faz um cruzamento de dados. E aí realmente, se essas informações não baterem ali, tipo, não existir um equilíbrio entre a renda desse empreendedor e mais os gastos dele, ele pode ser notificado pela Receita Federal. Tá? A Receita Federal ainda não está notificando os empreendedores pessoas físicas. No momento eles estão notificando já os empreendedores pessoa jurídica que apresentam, por exemplo, uma diferença aí no caso do faturamento com os recebimentos que eles tiveram no seu cartão de crédito. Tá? Então quem é PJ e tem recebimentos em cartão de crédito, tem a maquininha da administradora de cartão de crédito diretamente na sua empresa e não declara totalmente os seus recebimentos, eles são já notificados de forma automática. Só que aí vem a seguinte pergunta: será que a Receita Federal estaria montando um banco de dados simplesmente por hobby? Simplesmente porque ela gosta de ter nossas informações lá? Ou ela pretende usar em qualquer momento? Entendeu? Aí será que vale a pena a gente correr esse risco, sabendo que todas as nossas informações já estão na mão da Receita Federal, no banco de dados da Receita Federal? Isso é informações do banco, de cartões de crédito, compra de um veículo, compra de um computador que você compra, já é emitida a nota fiscal eletrônica automaticamente por você, e mais outras declarações que a Receita Federal está colocando aí vigente, né, a partir de 2015 para 2016. Então, Bruno, hoje a gente tem aí mais de 30 dedos duros que eu falo, né, que é os órgãos, as entidades públicas, as entidades privadas e as empresas em geral, que transmitem essas informações para a Receita Federal e automaticamente a gente fica o quê? Fica
só tem que passar as nossas informações. Se a gente não passa corretamente, a gente corre esse risco aí de ser punido sem mesmo ter feito nada, ou seja, sem mesmo ter declarado nada. Tá vendo aí, meu amigo? Você tá vendo? Rapaz, o negócio não é fácil não. Tem que tomar cuidado, porque o pessoal tá de olho. O pessoal tá de olho. Então, Lorival, você tem um curso, não é isso? Chamado Empreendedor Legalizado, não é? Exatamente, Bruno. O que eu vou encontrar lá? Eu sei o que eu encontrei lá. Eu quero que você conte para todo mundo o que as pessoas vão encontrar no seu curso. Tá. O curso Empreendedor Legalizado ele foi feito justamente para poder... Primeiro, assim, a história do porquê que surgiu esse curso. Tá? Muito pessoal dos empreendedores eles queriam uma ajuda, né, consultoria, que eu prestasse consultoria para eles, ajudasse eles nesses formatos individuais. A hora que o pessoal descobriu que era contador na internet, né, com os meus projetos. Então eles começaram, o Lorival me atende, me ajuda nesse formato, né? Qual que é o KNAI que eu abro a minha empresa, porque os contadores aí não estão entendendo o que eu estou falando, eu estou com medo de ser pego pela Receita Federal, que a minha movimentação está aumentando a cada mês. E geralmente os empreendedores digitais, hoje às vezes ele não fatura nada, né? Mas daqui 2 ou 3 meses já fatura 20, 30 mil. É muito rápido, ele só precisa pegar o caminho, né? Vamos supor, ele faz um curso do Bruno Ávila aí. Um cara bom, ensina, aprendeu com quem é bom. O cara vai ficar bom rápido, entendeu? Não tenha dúvida disso. E automaticamente eu vi que tinha essa necessidade do mercado digital. Alguém que entendesse como funciona o mercado digital e falasse a língua deles. E aí foi onde eu criei o curso Empreendedor Legalizado, justamente para ajudar esses empreendedores digitais que têm dúvidas. Como legalizar sua empresa, qual o melhor tipo de empresa para eles poderem estar formalizando, né? Se eles forem abrir tipo um MEI, eu passo dentro do Empreendedor Legalizado todos os procedimentos, desde o momento da abertura, qual que é o KNAI, a atividade, quais as declarações que ele tem que fazer mensal, quais as declarações que ele tem que fazer anual, quais os cuidados que ele tem que tomar com a Receita Federal, como que ele vai proceder com a questão de nota fiscal, como que ele vai emitir as notas fiscais para os clientes, qual o momento que ele tem que emitir as notas fiscais, como que ele vai cuidar também da parte financeira dele, para não ter risco, justamente com esses riscos que a gente citou da Receita Federal, né, de ser presa fácil da Receita Federal. Então, o curso Empreendedor Legalizado, ele tem como objetivo abrir os olhos do empreendedor para que ele não sofra lá na frente, num vivo pesadelo de ser alvo da Receita Federal, porque ele deixou um simples erro para trás aí, algo que ele poderia ter feito, evitado, né? Uma nota fiscal que ele poderia ter emitido, uma operação correta na conta corrente dele que ele poderia ter feito da forma correta e deixou passar. Então, o objetivo do curso Empreendedor Legalizado é ajudar esses empreendedores a economizar o seu dinheiro e a não ser pego pela Receita Federal nunca. Olha aí, e assim, o que o Lorival falou é certo, e eu sou um dos alunos, então você vai encontrar não só o conteúdo do Lorival, como você vai encontrar o Bruno lá também sendo aluno do Lorival. Exatamente. E assim, o legal é que você tem esse apoio, que é muito importante, o apoio de uma pessoa que tem essa especialidade, principalmente o pessoal que está começando, mesmo que seja você abrir uma empresa como microempreendedor individual, é algo gratuito, você pode fazer sozinho? Pode, mas é muito importante você ter um apoio como o apoio do Lorival. Ele tem um conhecimento que eu não tenho, provavelmente você não tem, ele é um especialista no assunto, então ele conseguiu me mostrar muito mais coisas do que o meu contador, porque o meu contador só manda as contas para pagar, só manda o imposto, né? Mas tempo para dar aula o meu contador não tem, mas ele tem esse apoio, ele dá esse apoio para você. Lorival, vou colocar aqui o link do curso, e o pessoal que me conhece sabe que eu só indico o curso que eu faço. Eu não vou indicar qualquer curso não. Então, se eu estou indicando o curso, se eu resolvi fazer esse vídeo, é porque realmente o curso do Lorival é bom. E eu, Lorival, me cadastrei no seu curso e me tornei seu aluno porque eu queria ver se o seu curso prestava. Porque se não prestasse, eu não estaria aqui falando com você. Tá aprovado, tá aprovado. Eu assisti as aulas, não, legal, vou fazer uma entrevista com o Lorival aqui. E aí tá aí. Obrigado. Então, Lorival, você nos trouxe aqui uma série de respostas para uma série de questionamentos que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que procuram, que estão procurando criar seus cursos, a gente tem aqui advogado pode ser, tem que ter algum conhecimento, né? Mas tem médico, tem professor,
né, tem arquiteto, tem designer, web designer, programador, tem um monte de gente que nunca... Eu acho que esse assunto que você nos colocou aqui é algo que devia ser ensinado na faculdade, devia ser ensinado no colégio. Infelizmente, não é passado. Isso que é muito essencial, principalmente para a gente que busca ser empreendedor. É fundamental esses conhecimentos que, infelizmente, a educação convencional não passa. Então, Lorival, meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu vídeo, por você estar aqui. E aí ficam os agradecimentos finais aí que você quiser. Se quiser mandar um beijo para sua mãe, para seu pai, pode mandar. Eu agradeço mesmo, né, por esse convite aí de estar falando para a sua audiência aí, para os seus alunos, tá? É um grande privilégio estar aqui fazendo essa entrevista, bate-papo com você aqui. E assim, pessoal, a gente preparou nada aqui de conteúdo, foi justamente o conhecimento que o Bruno já tem, que eu já tenho, a gente tentou trazer de forma aqui resumida para vocês pelo menos ter assim, uma luz no fim do túnel e saber aquilo que vocês não podem fazer de errado, tá? Então, assim, a conclusão final que eu deixo para vocês é justamente o seguinte: se você já tem um movimento acima de R$ 1.913, por que R$ 1.913? Porque até R$ 1.913 perante a lei do imposto de renda da pessoa física, você está isento, você não precisa fazer nada perante o governo, tá? Agora, se você ganha acima de R$ 1.913, você já tem que começar a tomar as providências, seja legalizando como pessoa física mesmo, recolhendo seu carnê-leão mensal, ou fazendo a abertura de um microempreendedor individual, se for o seu perfil, né? Ou também já tendo conhecimento de qual tipo de empresa seria mais viável para você, tá? Seja uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional, colocando todas as suas atividades ali, justamente para você não cair na mão da Receita Federal. Pessoal, é sério essa questão da Receita Federal, porque a Receita Federal está se preparando e logo mais tempo, aí, 1 ou 2 anos no máximo, a hora que o contribuinte pensar em fazer a declaração dele do imposto de renda, automaticamente a Receita Federal já vai entregar pronta com todas as informações. Só para ele clicar OK, transmitir, porque a Receita Federal já está montando esse banco de dados. Esse é o propósito da Receita Federal. Tá? Então, a minha recomendação final: tome cuidado com a Receita Federal, porque ela está de olho em tudo que você faz. Olha aí, você vê, eu falei pro Lorival, faça seus agradecimentos, e ele traz mais conteúdo. Esse é o cara, esse é o cara. Lorival, muito obrigado pela sua entrevista, por você ter oferecido aqui alguns minutos aí da sua vida para trazer conteúdo de qualidade pra gente. E você que está assistindo aí, né? Você que está assistindo pelo YouTube, entra lá no viverdecurso.com.br, se cadastra, acompanha, que sempre eu estou trazendo conteúdo bacana, entrevistas como essa entrevista aqui do Lorival. Então, muito conteúdo bom você vai encontrar lá, principalmente você que está querendo criar a sua empresa, criar o seu curso online. Tá bom? É isso aí, um abraço, até a próxima. Tchau!